Estamos vivendo tempos de profunda transformação, e há um aviso urgente no ar. Se pararmos para observar os eventos globais, fica claro que estamos nos encaminhando para um modelo de controle centralizado. É quase como se um plano antigo estivesse voltando à tona, uma espécie de agenda espiritual que tenta unir a humanidade sob um único sistema. Mas este sistema, diferentemente de algo orientado por princípios divinos, ignora Deus em sua essência. A busca por um governo global tem se intensificado com o passar dos anos, e, em muitos aspectos, isso é uma espécie de profecia que já estava prevista nas Escrituras. Nós precisamos ser atentos, porque o que parece progresso pode ser, na verdade, uma destruição iminente disfarçada de ordem. Se olharmos para trás na história, não é a primeira vez que a humanidade tenta se unir sob um único poder. O exemplo clássico, como a Torre de Babel, é um alerta claro de como essas tentativas sempre fracassam. Naquela época, os homens queriam construir algo tão grandioso que pudessem desafiar o próprio Deus, e o resultado foi o caos e a confusão. Isso se repete até hoje. A mesma força que impulsionou Nabucodonosor em sua Babilônia é a que move muitos líderes atuais, buscando criar um sistema global, que no fim, só leva ao sofrimento. Essas tentativas foram frustradas antes, e serão frustradas de novo, mas a questão é, quanto caos ainda teremos que presenciar antes que o ciclo se repita? Vemos que ao longo da história, poderosos líderes e impérios sempre tentaram dominar o mundo. Muitos desses esforços são movidos pelo que as Escrituras chamam de espírito do Anticristo. Isso nada mais é do que uma tentativa de minar a autoridade de Deus e impor um controle global que aliena as pessoas de sua espiritualidade. O aviso urgente aqui é claro, estamos enfrentando uma luta espiritual, não apenas política ou tecnológica. Podemos ver isso nos avanços tecnológicos, que estão facilitando essa unificação sob um governo central. Porém, precisamos nos questionar, isso é realmente progresso? Ou apenas uma forma mais sofisticada de controle? A tecnologia tem suas maravilhas, não há dúvida, mas também acelera essa tendência de controle. A globalização e os sistemas digitais que surgem a cada dia estão tornando possível a criação de um governo mundial. Pense nas redes sociais, nas moedas digitais, nas identidades digitais. Tudo parece conveniente, mas há um risco enorme por trás dessa comodidade. Estamos entregando cada vez mais controle sobre nossas vidas, sem nem perceber que isso pode facilitar a implementação de um sistema centralizado, onde poucos terão poder sobre muitos. Em vez de vermos isso como progresso, é hora de enxergar os sinais de uma destruição iminente. O caos pode estar à espreita. Por fim, não podemos ignorar o papel do Anticristo em tudo isso. Segundo as Escrituras, esse espírito sempre tenta criar um governo unificado que desafia a soberania de Deus. E se pensarmos nos eventos globais atuais, percebemos que estamos nos movendo rapidamente nessa direção. Estamos no meio de algo muito maior do que imaginamos, um verdadeiro campo de batalha espiritual. O que nos resta, então, é ficar vigilantes. Temos que nos firmar nas Escrituras e entender que esses avanços tecnológicos, por mais que facilitem nossas vidas, podem estar nos levando direto para as mãos do caos e da destruição. Quando olhamos para a história bíblica, percebemos que ela está repleta de exemplos que nos alertam contra sistemas de controle centralizado. Um dos mais conhecidos é a construção da Torre de Babel. Naquela época, os homens estavam determinados a criar uma estrutura que os colocasse acima de todos, até mesmo de Deus. Eles queriam um sistema unificado, onde não haveria mais divisões nem barreiras. A ambição por controle era clara, mas Deus, em sua infinita sabedoria, frustrou esses planos. Ele confundiu as línguas, o que resultou no caos e na dispersão da humanidade. Esse episódio é uma lição clara de que qualquer tentativa de dominação que exclua Deus está fadada ao fracasso, e isso continua acontecendo até os dias de hoje. Outro exemplo marcante é o império de Nabucodonosor e a Babilônia. O rei, em sua arrogância, acreditava que seu reino era inabalável, um verdadeiro sistema global que exercia controle sobre várias nações. Ele chegou ao ponto de construir uma estátua de ouro, exigindo que todos se curvassem diante dela. Novamente, essa era uma tentativa de criar um governo centralizado, que não reconhecia a soberania divina. No entanto,
Deus mostrou a Nabucodonosor que o verdadeiro poder está em suas mãos, humilhando o rei e destruindo seus planos de glória eterna. Esses eventos bíblicos são profecias vivas que nos mostram que qualquer autoridade que se coloque acima de Deus está destinada à destruição. Essas histórias não são meros relatos do passado, são avisos urgentes para o presente. Se analisarmos os eventos globais de hoje, podemos ver uma correlação direta com essas antigas tentativas de controle. Cada vez mais, vemos líderes, corporações e até mesmo sistemas tecnológicos tentando centralizar o poder de forma que lembre Babel e Babilônia. As profecias são claras, a busca por um governo unificado, onde a autoridade de Deus é negada, só trará caos e sofrimento. Já vimos isso antes, e estamos vendo novamente. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos preparados para resistir a essa tendência ou seremos arrastados por ela? Deus sempre intervém quando o homem tenta assumir o controle total da humanidade. Esses exemplos bíblicos mostram que, independentemente de quão sofisticadas ou poderosas sejam essas tentativas, elas nunca prevalecem. Por mais que os avanços tecnológicos prometam soluções para nossos problemas, precisamos entender que há limites. Quando o progresso exclui Deus, ele se torna uma armadilha, algo que parece benéfico, mas que conduz à destruição iminente. É nosso dever, como fiéis, lembrar dessas histórias e aplicá-las à nossa realidade atual, onde o espírito do anticristo continua tentando minar a ordem divina. Se hoje estamos observando a ascensão de um sistema de controle centralizado, devemos lembrar que já passamos por isso antes. O caos gerado pela Torre de Babel e a queda de Babilônia são reflexos do que pode acontecer novamente. As Escrituras estão repletas de exemplos que nos mostram como a humanidade, ao tentar se afastar de Deus, cai na destruição. Precisamos nos manter firmes nas profecias, conscientes de que o sofrimento pode ser evitado se permanecermos vigilantes e fiéis aos ensinamentos divinos. Não podemos nos deixar levar pelo avanço tecnológico e pelos eventos globais sem questionar para onde eles estão nos conduzindo. Ao observarmos a trajetória da humanidade, percebemos que a busca pela dominação global não é algo recente. Líderes poderosos, desde os primórdios, têm sido seduzidos pela ideia de controlar nações inteiras, e esse impulso de dominação geralmente é movido por uma força invisível, o espírito do anticristo. Esse espírito é sutil, mas implacável, sempre tentando minar a autoridade de Deus e criar sistemas onde o poder esteja concentrado em poucas mãos. Se analisarmos os eventos globais, vemos que isso continua a se repetir de maneira sofisticada. O alerta aqui é claro: essa agenda espiritual antiga persiste, disfarçada nas novas formas de controle que vemos hoje. O espírito do anticristo não age apenas através de líderes políticos, mas também por meio de impérios e sistemas inteiros que tentam redefinir o que é certo e errado, o que é verdadeiro ou falso. Alexandre, o Grande, César, Napoleão, todos eles foram figuras influentes que em algum momento, buscaram estabelecer impérios mundiais. Eles foram, em grande parte, movidos por essa força que se opõe à ordem divina, muitas vezes apresentando-se como heróis ou visionários. No entanto, esses impérios caíram, provando mais uma vez que qualquer tentativa de substituir a autoridade de Deus por um sistema humano está destinada ao fracasso. É interessante pensar que, por mais que os cenários mudem, as Escrituras e as profecias permanecem atualizadas, mostrando-nos o caminho a seguir. Hoje, com os avanços tecnológicos e os eventos globais que presenciamos, a ideia de um governo mundial parece mais possível do que nunca. Líderes modernos, corporações globais e sistemas digitais estão caminhando para um futuro onde o controle centralizado é inevitável. No entanto, o espírito do anticristo não age de forma óbvia. Ele se infiltra nas estruturas de poder de maneira sutil, oferecendo soluções tentadoras para problemas complexos, como se fossem o caminho para a salvação. Mas precisamos ficar atentos, pois isso pode ser uma destruição iminente disfarçada de progresso. Estamos vendo a repetição de um padrão antigo, e as Escrituras nos avisam sobre isso. Essa tendência de centralização de poder está diretamente ligada a uma tentativa de controlar não apenas os corpos, mas as mentes e as almas das pessoas. Quando um líder ou sistema tenta impor seu próprio conceito de ordem sem reconhecer a soberania de Deus, o caos e o sofrimento são inevitáveis. O espírito do anticristo prospera na confusão, na dúvida, no desespero, e é por isso que ele se aproveita de momentos de crise para se infiltrar nas esferas de poder.
Ao olharmos para a história e as profecias, vemos que o caminho para a destruição é pavimentado por essas falsas promessas de paz e controle. Estamos vivendo esse momento novamente, e precisamos nos manter vigilantes. Há algo que podemos aprender com esses exemplos históricos. Nenhum império, por mais poderoso que tenha sido, resistiu ao tempo quando se afastou dos princípios de Deus. Essa é uma lição urgente que deve guiar nossa compreensão dos eventos globais atuais. O espírito do anticristo sempre buscará nos seduzir com promessas de estabilidade e progresso, mas as escrituras já nos alertam que essas tentativas acabam em ruínas. O caos que testemunhamos hoje é apenas o início de algo maior, algo que se alinha com as profecias bíblicas. Precisamos estar prontos, pois esse padrão vai continuar se repetindo até que o plano de Deus seja finalmente cumprido. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos impressionantes, e é inegável que esses avanços trazem muitas facilidades para o nosso dia a dia. No entanto, há um aviso urgente que precisamos considerar: por trás dessa tecnologia, há um movimento global em direção a um controle centralizado. A globalização e os sistemas digitais, que nos conectam como nunca antes, estão abrindo portas para a criação de um governo mundial. Embora pareça que estamos apenas progredindo, na verdade, isso está facilitando o estabelecimento de uma autoridade global que não se submete a Deus. O que antes parecia distante, agora é uma realidade iminente. E, para aqueles que observam com olhos espirituais, as Escrituras já nos alertaram sobre isso. A globalização trouxe consigo uma unificação dos mercados, das economias e das culturas, mas também está criando as bases para que poucos controlem muitos. Pense em como os avanços tecnológicos, como as moedas digitais e a inteligência artificial, estão moldando a sociedade. Em muitos lugares, as pessoas já estão dependentes de sistemas digitais para quase tudo, da educação ao acesso à saúde, do comércio à comunicação. Esses avanços, por mais úteis que pareçam, também são ferramentas poderosas que facilitam o controle centralizado. O perigo é que, sem percebermos, estamos entregando o controle de nossas vidas a um sistema que pode facilmente ser dominado por poucos. As profecias bíblicas falam sobre um tempo de caos e sofrimento, e esses avanços podem ser o gatilho para esse período de destruição iminente. Um exemplo claro de como isso está acontecendo é o avanço das moedas digitais. Há alguns anos, as transações financeiras eram feitas em dinheiro físico, o que oferecia uma certa autonomia. Hoje, cada vez mais governos e instituições estão promovendo o uso de moedas digitais, algo que parece inofensivo, mas que facilita a criação de um sistema onde todas as transações podem ser monitoradas e controladas. Imagine um futuro em que, para comprar ou vender, seja necessário estar dentro desse sistema digital global. Isso não é apenas uma hipótese, está se tornando realidade. E quando chegarmos a esse ponto, será fácil para um governo mundial impor suas regras e determinar quem pode participar da sociedade. O controle centralizado que tanto temíamos está sendo construído tijolo por tijolo. Mas a tecnologia não é apenas uma questão de controle financeiro. Pense nas redes sociais e nos sistemas de vigilância digital. Hoje, nossos pensamentos, nossas preferências e até nossas emoções são constantemente monitorados. Tudo o que fazemos online é registrado e analisado. Isso pode parecer conveniente, mas também é um caminho para que um sistema global tenha acesso a informações íntimas sobre cada indivíduo. Essa vigilância facilita a imposição de um governo mundial, pois, com tantas informações em mãos, controlar o comportamento humano torna-se mais fácil. Estamos caminhando rapidamente para um futuro onde o avanço tecnológico pode se tornar uma ferramenta de controle social em massa, algo que as Escrituras nos alertam há milênios. Por tudo isso, é necessário que fiquemos atentos. Não podemos deixar que os avanços tecnológicos, por mais fascinantes que sejam, nos ceguem para o que está realmente acontecendo nos bastidores. Deus nos deu as Escrituras e as profecias como uma forma de nos manter vigilantes, e é nosso dever reconhecer os sinais. A tecnologia está acelerando a criação de um sistema global de controle, e é nossa responsabilidade discernir as intenções por trás desses avanços. Não podemos nos deixar levar pelo progresso aparente sem questionar onde ele nos está levando. A destruição iminente pode estar mais próxima do que pensamos, e precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentá-la.
É importante compreendermos que as tentativas de criar um governo mundial, como temos visto ao longo da história e nos tempos atuais, não são meramente impulsionadas por fatores políticos ou econômicos. Há uma força invisível, mencionada nas Escrituras, que está por trás dessas movimentações globais. Essa força é o espírito do Anticristo, que age de maneira sutil, mas poderosa, para minar a soberania de Deus. Ele tenta unificar o mundo sob um sistema que ignora ou desafia a autoridade divina. O que precisamos entender é que essa unificação não tem como objetivo o bem-estar da humanidade, mas sim o controle absoluto. E esse controle leva inevitavelmente ao caos e à destruição. O espírito do Anticristo não se manifesta de forma direta, ele age nas sombras, influenciando líderes e sistemas de poder. Podemos ver isso nas tentativas constantes de criar uma ordem global que exclua Deus de sua fundação. Seja por meio de ideologias, avanços tecnológicos ou eventos globais, essa força está sempre tentando consolidar o controle sobre as pessoas. É por isso que tantas vezes vemos a promoção de um futuro sem espiritualidade, onde a fé é substituída pela confiança cega na ciência ou nos sistemas governamentais. A questão é, como podemos resistir a isso? A resposta está nas Escrituras. Elas já nos avisaram sobre esse espírito e nos mostram que a verdadeira resistência começa com o fortalecimento da nossa fé. A grande questão é que o espírito do Anticristo se alimenta da fraqueza espiritual. Ele se aproveita de momentos de crise, quando as pessoas estão mais vulneráveis, para se infiltrar e conquistar mais terreno. O caos global, que vemos se desenrolar hoje, é o ambiente perfeito para essa força agir. Avanços tecnológicos, a crise econômica e até os conflitos políticos são usados como ferramentas para acelerar essa centralização de poder. O aviso urgente aqui é que precisamos estar cientes dessas tentativas. Não é coincidência que à medida que o mundo se torna mais conectado, também se torna mais propenso a aceitar uma autoridade única e centralizada que desafia Deus. Isso é profecia sendo cumprida diante de nossos olhos. O papel do espírito do Anticristo não é apenas criar um governo mundial, mas também redefinir os valores e princípios da humanidade. Ele busca reescrever o que é certo e errado, tentando apagar a linha que separa o bem do mal. Quando olhamos para os eventos globais, vemos claramente essa tendência de relativizar a moralidade. O que antes era considerado errado agora é aceito, e o que antes era sagrado agora é descartado como antiquado. Essa inversão de valores é um dos sinais mais claros da presença desse espírito. O que podemos fazer? Ficar firmes nas Escrituras, entender que estamos em uma batalha espiritual, e não nos deixarmos ser seduzidos pelas falsas promessas de progresso que essa força nos oferece. Por fim, é crucial que estejamos espiritualmente preparados. O espírito do Anticristo é astuto, e ele se manifesta em formas que parecem benéficas ou inofensivas. Mas não podemos nos enganar, o propósito final dessa força é sempre o mesmo: desafiar a soberania de Deus e preparar o caminho para o caos e a destruição. É por isso que devemos nos manter vigilantes, constantemente firmados nas Escrituras. Enquanto os eventos globais continuam a se desenrolar, e a tecnologia avança em direção a um controle centralizado, nós, como fiéis, precisamos ser a resistência. O mundo pode tentar se unificar sob uma autoridade sem Deus, mas nós sabemos que isso é temporário. As profecias nos dizem que no fim, Deus prevalecerá. As mudanças que estamos testemunhando no mundo atualmente não são por acaso. Se observarmos com atenção, perceberemos que o ritmo acelerado dos eventos globais aponta diretamente para o cumprimento das profecias bíblicas. Não é uma questão de se as profecias se cumprirão, mas de quando. O Apocalipse em especial, nos oferece um mapa do que está por vir, e é impossível não ver os paralelos com os dias de hoje. A tecnologia avança, os governos se reorganizam, crises emergem uma após a outra. Tudo isso faz parte de um plano maior que foi previsto nas Escrituras. O que estamos presenciando é o aceleramento desse plano, e isso deve servir como um aviso urgente para todos nós. As profecias bíblicas sempre pareceram distantes, algo reservado para um futuro incerto. Mas hoje, com o avanço da globalização e a instabilidade crescente, é difícil ignorar que estamos cada vez mais perto desse cumprimento. No Apocalipse, há menções claras de um governo centralizado, de catástrofes globais e de uma batalha espiritual iminente.
Quando olhamos para o cenário global, com tantos eventos interconectados, percebemos que o caos e o sofrimento descritos nas Escrituras não são uma metáfora, mas uma realidade em desenvolvimento. Esse aceleramento das profecias nos chama a atenção para que estejamos preparados espiritualmente, porque a destruição iminente pode ser repentina. O mais preocupante é que muitos ignoram esses sinais. Alguns veem os avanços tecnológicos e os eventos globais apenas como mudanças naturais ou progresso. Mas nós, que conhecemos as Escrituras, sabemos que essas transformações não são casuais. As profecias nos alertam que, nos últimos dias, tudo acontecerá em rápida sucessão, como dores de parto. As crises globais, o colapso de sistemas, o surgimento de novos modelos de controle centralizados, tudo isso aponta para um tempo de tribulação descrito nas Escrituras. E o Anticristo, como já discutimos, usará essas crises para consolidar seu poder. Precisamos estar espiritualmente firmados, pois a hora da decisão está cada vez mais próxima. O Apocalipse também fala de um momento em que a verdade será distorcida e muitos serão enganados. Esse é outro aspecto do aceleramento das profecias que já estamos presenciando. A verdade bíblica está sendo constantemente desafiada, e muitas pessoas estão caindo nas armadilhas do espírito do Anticristo. À medida que os eventos globais se intensificam, aqueles que não estão atentos às Escrituras podem ser levados a acreditar em soluções falsas, em líderes que prometem paz e segurança, mas que, na verdade, estão abrindo caminho para o caos. A destruição iminente pode não vir na forma que esperamos, mas ela virá, e as Escrituras já nos alertaram sobre isso. Portanto, o tempo de agir é agora. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos, e cada dia que passa nos aproxima do clímax desse cenário global. Precisamos nos manter vigilantes, atentos aos sinais, e acima de tudo, firmados na palavra de Deus. As Escrituras não foram dadas apenas para que conhecêssemos o futuro, mas para que soubéssemos como nos preparar. E parte dessa preparação é reconhecer que os eventos globais de hoje não são meros acontecimentos isolados. Eles fazem parte de um plano maior, um plano que culminará na volta de Cristo. O que faremos com esse conhecimento é o que determinará nossa postura diante desse aceleramento. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada, onde mais do que nunca, nós, como fiéis, somos chamados a permanecer vigilantes. Não podemos nos permitir ser distraídos pelos avanços tecnológicos ou pelas promessas de uma sociedade global unificada. As Escrituras nos alertam sobre esse momento, e o que vemos hoje nos eventos globais é um reflexo claro do que foi profetizado no Apocalipse. Precisamos estar conscientes das forças espirituais que estão em ação, porque o espírito do Anticristo trabalha incansavelmente para desviar a humanidade do caminho de Deus. Nossa vigilância deve ser constante, e a única forma de resistir a esse caos iminente é nos firmarmos nas palavras de Deus. A verdade é que estamos enfrentando uma batalha espiritual. Não é apenas uma questão de política, economia ou tecnologia, é uma guerra invisível entre o bem e o mal. E nesse cenário, as Escrituras são a nossa âncora. Ao permanecermos firmes nas palavras de Deus, ganhamos clareza sobre o que está realmente acontecendo. É como se estivéssemos olhando para um mapa que já nos mostra os próximos passos dessa jornada. As profecias, em particular as do Apocalipse, foram dadas justamente para nos guiar nesses tempos de incerteza. Quando o mundo parecer caótico e cheio de sofrimento, é essencial lembrarmos que tudo isso já estava previsto. Isso nos dá esperança, mas também nos lembra da responsabilidade de sermos vigilantes. A vigilância não é passiva. Ela exige ação, reflexão e oração constante. Para nos mantermos firmados nas Escrituras, precisamos fazer delas parte do nosso cotidiano. Ler a Bíblia, meditar sobre as profecias e aplicar seus ensinamentos é a maneira de nos proteger das forças espirituais que tentam nos afastar de Deus. E não é só isso, nossa fé precisa ser ativa. Participar de grupos de estudos bíblicos, compartilhar o que aprendemos e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo são passos importantes. Quanto mais estivermos enraizados na palavra de Deus, mais preparados estaremos para enfrentar os desafios e as tentações que o espírito do Anticristo trará. Aqueles que permanecem vigilantes não se deixam enganar facilmente. As Escrituras falam de tempos de grande engano,
onde até mesmo os fiéis poderão ser tentados a acreditar nas promessas do sistema mundial que está se formando. Mas ao nos mantermos conscientes das forças espirituais em ação, estaremos sempre um passo à frente. Saberemos discernir o que é real do que é uma ilusão, o que vem de Deus do que vem do anticristo. E isso é crucial, porque o caos e a destruição iminente não serão apenas físicos, mas espirituais. Nossa fé será testada, mas com a base firme nas profecias, conseguiremos resistir. Por fim, nosso papel como fiéis é também de advertir e guiar os outros. Não podemos apenas nos preparar, devemos ajudar nossos irmãos e irmãs a enxergar o que está acontecendo no mundo à luz das Escrituras. Quanto mais eventos globais se alinharem com as profecias do Apocalipse, mais urgente se torna nossa missão de espalhar a verdade. Deus nos deu as Escrituras como uma bússola, e agora é o momento de usá-las para guiar tanto a nós mesmos quanto aqueles que ainda estão cegos para o que está por vir. A destruição iminente pode estar se aproximando, mas aqueles que estão firmados em Deus jamais serão abalados. Se você tirou algo de bom desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não ficar por fora de nenhum desses assuntos mais importantes do fim dos tempos.